Vamos fazer aqui o teste de dois patinetes elétricos da Atrio, que é na verdade fabricada pela Multilaser. Temos aqui o off-road, o Atrio Off-Road ES325, que tem 450 watts de potência, chega a aproximadamente 40 km por hora na teoria. Em alguns sites da Multilaser, da Atrio, vai dizer que chega até 36 km por hora. Ao lado, nós temos o Urban X, Atrio Urban X ES324. Ele tem 350 watts de potência e chega até 25 km por hora. Ambos fabricados pela Multilaser. Tem uma variação de valor de até R$1.000 entre um patinete e outro. O off-road tem a suspensão dianteira. Essa suspensão dianteira deveria garantir um conforto muito maior na dirigibilidade. Já o ES324, o Atrio Urban X, não tem suspensão dianteira. Ele tem, na verdade, a suspensão traseira, que fica embutida aqui debaixo do patinete, de modo que, a olho nu, é como se ele não tivesse suspensão alguma. Infelizmente, fica escondidinho, mas tem sim. Ambos têm uma construção até interessante. Eu já mostrei nos vídeos anteriores no canal, então não irei me deter sobre esses aspectos dos dois. Agora vamos iniciar o teste falando do ES325, o off-road da Atrio, ok? Vamos ver como ele anda por aqui. E vamos ver a qual velocidade ele chega. Aqui é o estádio Willie Davis, em Maringá, o estádio da cidade, tem uma área bastante ampla e, portanto, é uma área que dá para chegar a boa velocidade aqui. Não tem subida e vamos ver como é a autonomia não, a velocidade desse off-road da Atrio por aqui. Bom, primeiro tem uma observação que, para iniciar a pedalada não, a patinada, se assim podemos dizer, é necessário dar uma remada. Você não consegue acelerar sem dar a remada inicial. Então você precisa dar uma remada para conseguir utilizar o patinete. Fazendo isso, o arranque dele é muito abrupto. O ES324, que é o Atrio Urban X, tem um arranque muito mais suave. Uma pessoa que não está treinada, não está acostumada com o patinete, irá conseguir pegá-lo e andar com tranquilidade. O off-road tem um arranque muito bruto. De modo que, andando pela calçada, onde nós precisamos ter um tanto mais de cuidado com os pedestres, fica delicado dar uma acelerada, porque de repente a acelerada pode ser muito bruta. E isso deixa a gente até um pouco mais tenso na calçada. Vamos lá. A frenagem dele pode dizer que é boa. A buzina tem um volume até alto. Ele chegou aqui na reta, eu pesando 63 kg, a 32 km por hora. Foi o máximo que ele conseguiu atingir. Então, embora é prometido em site 36, ou alguns lugares já arredondam dizendo que chega até aproximadamente 40 km por hora, não é fato. Ele chega a 32 km por hora no máximo em uma reta com uma pessoa de 63 kg, ok? O arranque dele realmente é bastante bruto. Aqui, onde basicamente é um terreno bastante liso, não é muito problema utilizá-lo. Mas quando existe um terreno um pouquinho mais acidentado, eu ando em ciclovias na cidade que são até retas, não tem muita trepidação teoricamente, mas com ele, apesar de ter a suspensão dianteira, dá para sentir muito a trepidação. O Urban X já tem uma pegada diferente, ele é para ser menos potente, entretanto, ele acaba entregando mais conforto e mais facilidade na dirigibilidade. A campainha dele é analógica, mas eu prefiro esse tipo de campainha porque as pessoas geralmente atribuem esse som a bicicletas. Então, quando você está em uma ciclovia e escuta, você sabe que é uma bicicleta, ou no caso um patinete, então a pessoa se atenta mais ao fato de que vem alguém atrás. Quando se escuta o outro som, que é o som característico de moto, a pessoa por vezes não percebe que tem alguém na ciclofaixa e acaba não cedendo passagem. É muito mais suave o Urban X. Você sente bem menos a trepidação, apesar de não ter a suspensão dianteira. Essa calçada aqui, que gera bastante trepidação. Esse tipo de calçada. A trepidação é bem maior do que no asfalto. A diferença entre ambos é gritante. Eu percebi que abaixando o guidão para ficar relativamente na altura da cintura, se sente bem menos a trepidação do que deixando o guidão um pouco mais alto. Com o guidão um pouco mais alto, você sente bem mais a trepidação aqui na região dos ombros. E bem os músculos dos ombros acabam sofrendo bastante. Então, se baixar o guidão para ficar mais ou menos na altura da cintura, se sente bem menos a trepidação.
luminosidade. Se você perceber, ele tem um reflexo. Ele tem um reflexo que acaba deixando bem difícil conseguir visualizar o que tem aí nele, a velocidade e tudo mais. Então durante o dia acaba sendo de péssima visualização esse painel off-road. Já o Atrio Urban X tem um painel de fácil visualização. Mesmo durante o dia você consegue ver tranquilamente o que está ali sendo demonstrado nele. Agora vamos fazer o teste aqui em cima desse calçadão. Você sabe quando se fala da sensação de estar voando? É o que se sente aqui no Urban X. Se sente bastante leve, suave, mesmo com essa trepidação dessa calçada. Então é muitíssimo mais confortável, inclusive nessa trepidação, do que o off-road, que acaba sendo mais pesado. E como ele tem uma construção parte de plástico, como você pode ver aqui, essa parte é uma parte metálica e aqui é plástico, olha. E atrás também. Esse plástico acaba fazendo com que gere muito barulho com a trepidação. É bastante barulhento. E já o Urban X não tem nenhuma parte plástica aqui na base. Então não se gera, não se produz nenhum barulho de trepidação, acabando deixando assim até mais discreta a sua passagem. Esse é um trambolho barulhento off-road, enquanto o Urban X acaba sendo bem mais silencioso e bem mais suave. Aqui você consegue ouvir o barulho do motor, que pode ser bastante incômodo no dia a dia, mas pode ser um bom alerta para os pedestres. Você consegue ter maior segurança, principalmente pelo fato de que nele você consegue posicionar um pé à frente e outro atrás. Já no off-road, como a base é ocupada bastante pedaço com o paralama e com a roda que acaba ficando basicamente embutida nele, ele fica um espaço pequeno para os pés. Ele parece largo, de fato ele é largo, mas esse espaço para os pés acaba sendo pequeno, porque ele fica bastante ocupado aqui onde se conecta ao guidão e tem um espaço aqui do paralama. Então você não consegue ficar assim nessa posição aqui, olha, já atrapalha. Você não consegue ficar muito assim para gerar maior estabilidade. Acaba preferindo utilizar os dois pés lado a lado, o que gera menos segurança ao andar com esse patinete. Então, ele acaba sendo um patinete não tão legal para se utilizar no dia a dia, principalmente com pessoas que estão iniciando essa jornada no patinete elétrico. Como eu falei, o arranque dele acaba sendo bastante bruto. Você tem que tocar bem de levezinho no acelerador. E aqui eu já fiz uma alteração no manete. Quando ele chegou, esse manete chegou assim, do freio. Então ficava muito ruim acelerar e frear. Eu inclinei, portanto, o manete para baixo, para essa posição, para que eu consiga frear com mais tranquilidade. E assim dá para acelerar aqui e frear aqui embaixo. Não atrapalha muito. Mas quando ele vem originalmente, ele vem reto. Isso acaba sendo bem ruim. Algumas pessoas falam que não faz muito sentido colocar o freio aqui, o freio dianteiro, que geralmente é desse lado na bicicleta, aqui corresponde ao freio traseiro. Já o freio traseiro, normalmente aqui do lado direito na bicicleta seria o freio traseiro, aqui no patinete é o freio dianteiro. Então muitas pessoas falam que isso aqui, essa inversão não faz sentido. Inclusive, é a mesma coisa no Atrio Urban X e na maioria dos patinetes. O Atrio Urban X também tem do lado esquerdo o freio traseiro, que é o único freio que ele tem, obviamente. Ok? Porque eu acredito que faz sentido essa inversão. Porque quando você está acelerando, seja aqui no Urban X, você está acelerando com a mão direita. E a mão esquerda, ela fica bastante livre. Portanto, você tem mesmo a propensão de não confundir acelerador com o freio e utilizar mais a mão esquerda. Portanto, faz sentido que o freio esquerdo seja o traseiro, que é o que preferencialmente deve ser utilizado para não gerar uma queda brusca, uma freada brusca aí com o freio dianteiro. Deve ser evitado o uso do freio dianteiro. Então faz total sentido essa inversão que eles fazem nos patinetes elétricos. Algumas vantagens que o ES325 tem sobre o Urban X. Uma delas é o ajuste de altura. Aqui o guidão pode ser regulado de acordo com a sua altura, pessoas mais baixas ou pessoas mais altas. Eu prefiro deixar uma altura intermediária aqui. Outra vantagem que ele tem, você consegue aqui travar. Para isso você precisa baixar o guidão.
e vai gerar uma trava aqui na frente. Ele não encaixa em lugar algum aqui para poder travar. Ele trava apenas com a força dessa travinha dianteira que está sendo escondida um pouco aqui pelo cadeado. Então essa travinha dianteira, ele faz toda a força para deixar fechado assim o patinete. Já o Urban X, para fazer o mesmo, ele acaba encaixando, vamos puxar e destravar. Ele precisa encaixar essa área aqui do guidão com o paralama. E o paralama do patinete, de modo geral, é a parte mais frágil. Todo mundo de patinete, seja da Schwalbe, da Foskam ou da Multilaser, diz que isso aqui quebra bastante. Então, o peso do patinete acaba forçando o paralama. Então não seria o ideal que o encaixe fosse bem no paralama do patinete. Outra vantagem que o ES325 tem sobre o Urban X é o fato de você conseguir dobrar os guidões para ficar bem mais compacto. Então você consegue dobrar o guidão e travar apenas com a força da trava aqui na frente, não forçando o paralama traseiro como o Urban X faz. Então isso aqui para guardar é uma boa vantagem. É claro, o painel tem mais opções. O painel aqui tem várias funções que o Urban X não tem. Infelizmente, entretanto, não há orientações no site da Multilaser ou da Atrio de como utilizar o painel, como configurar o painel, como alterar a hora e etc. Inclusive, o manual não vem com essa informação. O manual, infelizmente, tem pouquíssimas informações importantes. Por exemplo, o Urban X, ele tem como ver a quilometragem total. Entretanto, isso não mostra no manual de como acessá-lo. Basta apertar 3 vezes seguidas o botão e você verá a quilometragem total do Urban X. Isso não vem descrito no manual. O Urban X também tem Bluetooth, mas a Multilaser não adotou nenhum aplicativo Bluetooth para o Urban X e não deu nenhuma orientação de como utilizar com algum aplicativo. Entretanto, já vi pelos comentários de vídeos no YouTube que ele tem 2 aplicativos, o Senko Scooter e o Mini Robot. São 2 aplicativos que tem na Play Store e podem ser conectados com esse Atrio Urban X ES324. Off-road, infelizmente, não tem Bluetooth, nem para utilizar com um aplicativo paralelo, ok? Algumas funções que existem no Bluetooth talvez podem ficar para um outro vídeo, mas tem várias funções interessantes, como travar o patinete por Bluetooth, um aplicativo, para ninguém conseguir pegar e sair acelerando, como delimitar qual será a velocidade máxima do modo piloto automático, ou Cruise Control, entre outras configurações que podem ser realizadas por esse aplicativo, seja o Mini Robot, seja pelo Senko Scooter. É uma boa vantagem ter isso, porque você vê a quilometragem total pelo aplicativo, vê quanto pesa a bateria e outras coisas. É bem interessante. Off-road, o ES325, infelizmente, não tem essas funções de Bluetooth. Veredito final, o Urban X realmente acaba se sobressaindo para quem quer utilizar no dia a dia, para quem não tem uma cidade com muitos morros, como é Maringá, são apenas poucos lugares mais íngremes, que dá para você tranquilamente dar uma pedaladinha para um pequeno trecho de morro com auxílio do motor do patinete. Já esse seria bem melhor para quem o off-road, seria bem melhor para quem vai precisar utilizar em subidas que sejam íngremes. É muito vantajoso nesse sentido. Entretanto, vai sentir maior trepidação, vai sentir maior desconforto, e eu diria que eu até me sinto cansado utilizando ele, porque a trepidação é tão grande, você segura e tenta se firmar com ele de uma maneira tão, com bastante força, inclusive no arranque, por vezes ele acaba arrancando de uma, você tem que se segurar ali, você acaba cansando muito mais com ele do que com a Urban X, que o arranque é bem mais suave, você não tem que sentir que você tem que ficar se segurando demais, ele acaba sendo bem mais tranquilo para quem deseja utilizar um patinete no dia a dia, para ir em alguns lugares básicos. A velocidade que ele faz, o Urban X, 25 km por hora e o off-road 32 km por hora. Então, velocidade não é também muita diferença, não é algo tão significativo. Entretanto, você consegue chegar ali a 29 km por hora com uma rapidez muito grande, coisa que esse não consegue. Mas o conforto do Urban X acaba se sobressaindo. A potência é um pouquinho maior do off-road, que é uma potência que não te deixa confortável no dia a dia, já que a suspensão não consegue estabilizar tanto. Então, Urban X, relação custo-benefício dele, embora seja um pouquinho menos potente, ele dá bem mais conforto, mesmo não tendo a suspensão dianteira, do que o off-road, que é o ES325 da Multilaser. Vale a pena pagar um pouco menos e utilizar nesse que é um pouco menos potente, mas bem mais confortável do que o off-road. Outra diferença bem grande entre os dois é o farol. Vamos focar agora aqui no farol de ambos, e vocês perceberão que o Urban X tem 4 LEDs aqui na frente, 4 LEDs. Isso garante uma amplitude maior no farol, ilumina uma área bem maior. E como é um farol alto, ilumina uma área mais abrangente. Já o farol do off-road, ele tem apenas um LED. É legal poder colocar para alto, para baixo, mas de modo geral você vai encontrar uma posição e vai deixá-lo, vai deixar em uma posição só. Entretanto, por ser um LED só, e aqui embaixo, a iluminação dele é mais focada e menos ampla. Então isso garante uma visibilidade um pouquinho menor com ele do que com o Urban X. Tem uma luminosidade melhor por ter esses 4 LEDs lateralizados, deixando uma abrangência maior, que é a abrangência, inclusive, do olhar humano. Vale a pena o Urban X. Off-road deixaria dessa vez, eu pretendo devolvê-lo, porque de fato gerou uma grande satisfação em função da instabilidade
e ele produz com pequenas trepidações. Com grandes trepidações, então, acaba sendo bem ruim. Então, tendo experimentado os dois, vale muito mais a pena Atrium Urban X ES324. Para concluir o vídeo de maneira honesta, eu gostaria de dar uma boa razão para você não comprar o Atrium Urban X e nem o Off-Road da Multilaser. O problema é a assistência. Se você precisar de peças, dificilmente irá encontrar. Dá uma pesquisadinha no Mercado Livre, por exemplo, se você encontra o paralama traseiro, que é o que mais quebra no patinete pequeno, você não vai encontrar. Eu precisei, não encontrei. Suporte é muito difícil de se encontrar. Assistência técnica oficial da Multilaser em sua cidade. Portanto, você precisaria enviar para uma assistência, já que tem 1 ano de garantia, para uma assistência técnica da Multilaser, prestar a assistência e depois retornar. Houve uma grande saga. Primeiro, eles me pediram para enviar no correio e despachar do correio. O correio não aceita despachar encomenda com mais de 1 metro. Patinete menor, os dois na verdade tem 1,13 m de comprimento. Então não daria. Voltei para casa e falei, olha, não deu. Foi aí que eles falaram que iriam marcar uma data com a transportadora. Até eles marcarem a data, se passou mais 1 semana. E depois que eles marcaram, era para dali 1 outra semana. Para depois disso, eles prestarem assistência e dentro de 30 dias, é o que eles prometem pelo menos, retornar com o patinete para sua casa. Ou seja, é muito tempo para você ter a assistência que você necessita, que você merece. E se você ir em alguma loja que preste assistência, mesmo que não oficialmente, da Multilaser, você vai lá, essa loja vai ter assistência para Foston, vai ter assistência para Xiaomi, mas não vai ter assistência para os patinetes da Multilaser. Eu acabei desistindo de enviar para a Multilaser. Fui em uma assistência local da cidade e ainda bem que, em meu caso, havia sido o acelerador que quebrou. Eles conseguiram adaptar um acelerador de um outro patinete nele. Eu paguei um pouco, foi um pouquinho caro, mas ok, consegui não ficar esses mais de 30 dias sem assistência técnica, sem poder utilizar o meu patinete. Então, se você precisar de assistência, precisar de peça de reposição, a loja de assistência técnica da sua cidade, a comum, que presta assistência para vários, possivelmente não terá essa peça. Se tiver sorte, vai encontrar alguma que consiga adaptar. E se for algo só precisando da peça original da Multilaser, você não vai conseguir encontrar, na maior parte das vezes, na internet para comprar, vai ter que enviar para a Multilaser, prestar assistência e vai ser essa saga que eu te relatei, ok? Então, se você pensar nesse aspecto da assistência, não compre nenhum dos dois. Agora, se você achar que vale a pena arriscar, você pode comprar, porque até o valor de modo geral está mais barato que os semelhantes das mesmas categorias deles, ok? Então se liga nisso, um abração e até mais.